Tratar do dinheiro que entra e sai de uma empresa não é algo tão fácil quando não há organização. É preciso ser muito rígido no controle do fluxo de caixa, senão o que pode estar sendo gasto é maior do que as entradas. Confira no quadro qual é o seu negócio. Há 3 anos, a Rosane e o esposo dela abriram esta academia. Mas a falta de habilidade nos negócios gerou um desequilíbrio nas finanças. É que ela lembra que o lucro da empresa servia para pagar contas pessoais e da academia. Conta de casa, conta particular da gente, principalmente mulher tem muita conta. E assim, não tinha dinheiro na conta particular, vamos na conta da empresa. Rosane também percebeu que era hora de exercitar a rentabilidade com a suplementação do fluxo de caixa. Foi aí que ela decidiu buscar algumas aulas de uma consultoria especializada. Vai melhorar muito em questão de saber lidar mais com pessoas. Porque o meu papel maior aqui é trabalhar com a parte burocrática. Papel, computador, contador. É comum muitas empresas não saberem a importância do controle do fluxo de caixa e os perigos em misturar as contas pessoais com as da empresa. A Rosane agiu certo quando percebeu esse erro? Bom, o consultor de gestão e marketing, Walterson Castro, está aqui para responder essa pergunta. Oi, Walterson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira, tudo bem? Tudo jóia. E aí, o que foi feito pela nossa entrevistada é o correto? Exatamente. A maioria das empresas, pequenas e microempresas, são empresários que tentam empreender, mas que dificilmente eles conseguem dividir o fluxo de caixa das suas contas pessoais. Na maioria das vezes, eles têm um erro muito básico em achar que todas as entradas no caixa da empresa são entradas para a carteira dele, né? E esquecendo que a empresa tem custos fixos, como aluguel, impostos, né? Folha de pessoal. Muitas das vezes a própria empresa também não se prepara para algumas despesas fixas anuais que costumam onerar bastante, como o 13º salário, né? A falta de gestão do fluxo de caixa leva a pequenos, micros e até médios empresários lançarem mão de financiamentos para pagar o 13º. Enquanto havendo uma disciplina, né, de definir o que entra, o que sai, como é que eu vou fazer a gestão dessas retiradas, né? Você chega ao final do ano tendo liquidez capaz de fazer o pagamento da folha, ter condições de pagar os tributos, ter condições de pagar o 13º sem aumentar o endividamento da empresa. Walterson, seria bom, assim, por exemplo, seria um indicado, de repente um caminho, criar aquele salário mesmo, e no lugar de todo dia, no fim da tarde, lá pegar um dinheirinho no caixa? Essa é uma excelente pergunta. O empresário que trabalha na empresa, ele pode estipular um prolabore, que é uma retirada determinada para isso, né? Aonde o prolabore, ele é pelo serviço prestado, ele faz a gestão, ele desenvolve um papel dentro da empresa. O que acontece é, às vezes, o contrário disso. Aonde o empresário vê a quantidade de dinheiros que entrou, ele não definiu um prolabore, ele vê que tem uma somatória no caixa da empresa, ele simplesmente sai pagando as suas contas pessoais, né, não preocupando com o equilíbrio financeiro. E tem que se ter essa divisão. E o prolabore é exatamente o caminho usado para que você possa determinar qual que é a quantidade de retirada daquele sócio que trabalha. Agora tem aquele sócio que não trabalha diretamente na empresa. Como é que ele faz retirada? Ele vai lá no caixa, tem 2.000 na conta da empresa, posso retirar 1.000? Não, né? Tem que estipular um planejamento para que haja essa retirada dentro dos dividendos. Aquilo que é lucro, retiradas da empresa, tem que ser planejada. Esse fluxo de caixa ele vai trazer para a empresa uma longevidade, onde essa disciplina é determinante para a sobrevivência da empresa. Walterson, empresa familiar. É mais complicado fazer isso, mas é mais complicado, mas não tem jeito, tem que fazer. Se quiser continuar, tem que fazer. A empresa familiar é bastante difícil, principalmente quando você tem marido e esposa trabalhando numa mesma empresa. Nas empresas nas quais eu presto consultoria, normalmente eu procuro estipular e aconselhar os gestores da empresa a definir um prolabore para cada integrante, né? E que essa retirada, ou esse salário, por assim dizer, ele seja
condizente ou equivalente à função que ele exerce. O dono de uma empresa, mas se o filho dele está na recepção, qual que é o salário base de uma recepção? Ah, não, mas ele é meu filho, eu vou pagar mais do que o mercado. Ele está colocando em risco a saúde financeira da empresa. E também o próprio crescimento profissional do filho, né? Acho que isso tudo tem a ver. Walterson, outra situação em relação eu te perguntei sobre a questão da família. Sim. E em relação hoje a gente tem muito mecanismo, né? Tem um programa aqui, um computador ali. Dá para fazer nas pequenas empresas aquela anotação básica? Já vai ajudar? Uma planilha, isso aí. Eu estava tentando lembrar a palavra. Cada realidade de uma empresa é uma realidade. Você precisa analisar isso na íntegra. Grandes empresas hoje existem sistemas de CRM onde você integra todas essas informações entre fluxo de caixa, entradas, saídas, compras e você faz um período de apuração. O pequeno e médio empresário e o microempresário, o ideal é que ele faça pelo menos uma planilha de Excel e que tenha um livro caixa, por menor que seja a empresa, ele pode ter pelo menos um livro caixa, onde ele consegue anotar as entradas e as saídas e que ele consiga fazer um fechamento ao final do mês, para que ele possa entender se as entradas elas foram suficientes para cobrirem as despesas mensais. Quando não tem-se esse cuidado e essa disciplina, normalmente o empresário ele começa a não ter controle se a empresa é viável, se a empresa é lucrável ou o que aconteceu com o dinheiro que entrou. Walterson, passa para a gente rapidinho um contato seu. O telefone da minha empresa, o fixo, é o 3277-7443, né? O e-mail no qual as pessoas podem pedir sugestão, inclusive tem uma planilha que eu criei de fluxo de caixa que é bastante objetiva e simples e eu posso fornecer ela, é o contato@marketingparavenda.com.br. Ok, Walterson, muito obrigada pelas informações. Acho que isso aí ajudou todo mundo, ajudou até as donas de casa aí para anotar tudo certinho ali. Muito obrigada. Eu conversei agora com o Walterson Castro, ele que é consultor de gestão e marketing.